Graças a Deus, meu irmão, seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical com um cenário um pouco diferente, com uma bela árvore, né, de acerola, com alguns barulhos de galinha também em volta e vizinhos também falando. Tem coisa melhor do que a gente compartilhar da palavra de Deus de uma forma um pouco mais natural, tá bom? Então seja bem-vindo, você que está me assistindo. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 33, porque hoje nós vamos tratar também dois assuntos bastante importantes para a edificação, para a minha vida e para a sua vida, você que está me ouvindo e me assistindo nesse momento, tá bom? Então abra a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33. A palavra de Deus diz: Ouviste também que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passar disso vem do maligno. Ouviste o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais aos homens maus, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Então, esse vai ser o nosso estudo de hoje, do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 42. E logo depois também quero te convidar a você participar do culto hoje com a gente às 18 horas. Basta você acessar o Face da Terceira Igreja, tá bom? Você também pode entrar no site da Terceira Igreja e lá vai ter um link disponível para você. E hoje nós vamos ter a ministração da palavra com o pastor Davi Raik, um pastor amado que caminhou com a gente aqui na nossa amada Terceira Igreja e vai estar trazendo uma palavra aqui para você hoje, tá bom? Então convide alguém, participe. Além de você estar participando da Escola Bíblica Dominical, você participar ao vivo do nosso culto. E quero também quero pedir você para que continue de uma forma generosa a contribuir e a ofertar, trazendo o seu dízimo, a sua oferta e depositando. Aqueles que já têm feito isso, quero te agradecer, louvo a Deus pela sua vida e quero falar para você que é um tempo onde que nós estamos experimentando do manar do Senhor. Para você que acompanhou as últimas pregações, os últimos sermãos, que falamos do Egito ao Sinai, nós vimos essa dependência do povo, né, do manar em pleno deserto. E estamos vivendo isso hoje, que possamos viver isso de uma forma a adorar a Deus, a glorificar o nome do nosso Senhor, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Sermão do Monte. Hoje nós vamos continuar falando sobre o nosso estudo do Sermão do Monte, no capítulo 5, dos versos 33 ao 44. Mas antes de dar início, propriamente nos versículos de nosso estudo de hoje, eu gostaria de trazer um breve panorama do tema que estamos estudando. Bem, os capítulos 5 a 7, eles vão formar o primeiro dos 5 grandes discursos de Jesus no Evangelho de Mateus, conhecido e famoso, né, Sermão do Monte. Esses textos vão mostrar um discurso longo e completo ao mesmo tempo. Em paralelos, lá no livro de Lucas, se você observar ou se já observou
em nossos estudos anteriores. O Sermão do Monte ele vai descrever e desenhar a qualidade da vida ética que se espera de todo aquele que deseja participar ou participa do reino de Deus, sendo esse mais conhecido como cristianismo essencial. É um conjunto de valores universal da fé cristã. Também nós podemos ver, através do estudo do Sermão do Monte, um contraste claro entre o que se via no judaísmo da época de Jesus, né, e no paganismo. O pano de fundo com Moisés, os 10 mandamentos, também é bastante nítido nesse aspecto. Podemos dizer que trata de uma mensagem para todos os discípulos do reino e não apenas para alguns, ou seja, os cristãos, para a igreja de hoje. É possível que seja uma grande coletânea de discursos Sermão do Monte proferidos em um ou mais retiros de Jesus com seus discípulos. Agostinho ele vai falar que o Sermão do Monte era a perfeita regra, o padrão de vida cristã, uma nova lei em contraste com a antiga. Algumas ordens monásticas, aquelas pessoas que viviam isoladas, com o intuito da purificação através do isolamento, com uma vida simples, sem acúmulos de riqueza, eles interpretavam o Sermão do Monte como um conselho de perfeição designado unicamente, não para o povo em geral, mas para alguns poucos escolhidos. É lógico que eles se incluíam entre esses escolhidos, né? Já os reformadores, eles compreendiam e a interpretavam como a expressão franca da justiça divina dirigida a todos. Podemos dizer que esse pensamento reformado é o mais coerente e bíblico que podemos compreender, de forma a nos esforçar, eu e você como cristão, ao máximo para poder aplicar isso em nossa vida, no dia a dia, em comunhão com os irmãos. Que esse venha a ser o nosso desafio ao aprender cada vez mais o Sermão do Monte, principalmente no estudo que nós estamos tendo toda semana. E aí, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, propriamente nos versículos, que são os versículos 33 ao 44 do capítulo 5 do livro de Mateus, os versículos 33 ao 37, nós vamos tratar o tema juramento. Esse mesmo texto faz paralelo com os textos dos livros lá de Levítico, capítulo 19, versículo 12, e Deuteronômios, capítulo 23 também. Mas o que o texto de Mateus, capítulo 5, do 33 ao 37, está querendo dizer ou nos ensinar hoje? Bom, meu irmão, o texto vai tratar do pecado de usar os juramentos, né, para reforçar uma veracidade de uma declaração. Isso é uma prática bastante comum dos fariseus naquela época, principalmente na época de Jesus, na qual ele estava combatendo, né? Eles usavam vários tipos de artifício para esquivar-se da verdade, e o juramento era um deles. Eles evitavam usar o nome santo de Deus, mas enquanto isso eles empregavam algumas aproximações, como a cidade de Jerusalém, céu, terra, ou alguma parte do corpo para se referir ao que eles queriam dizer. Jesus vai ensinar que nossas conversas devem ser tão honestas e nosso caráter tão verdadeiro que não precisa da necessidade de usar qualquer outro recurso para poder fazer as pessoas acreditarem em nós. As palavras dependem do caráter, e juramentos não são capazes de compensar a falta de caráter. No muito falar, não falta transgressão, mas o que demora os lábios é prudente, conforme está em Provérbios capítulo 10, versículo 19.
Nós precisamos prestar atenção em quanto mais palavras alguém usa para nos convencer, mais desconfiados devemos ficar. O texto não está proibindo o juramento formal, exigido na sociedade, pois até o próprio Deus ele jura nas Escrituras. Mas, por outro lado, é óbvio que não podemos jurar no sentido de garantir o futuro que pertence propriamente a Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 15. Precisamos ser totalmente sinceros em nossas palavras. Quanto mais recorremos a fórmulas, mais desvalorizamos a palavra e as promessas. O cristão deve prometer o que pretende cumprir e pretende cumprir o que promete. O nosso sim, sim, não, não. Sem florear muitas coisas, deve ser suficiente isso. Meu irmão, espero que tenha compreendido esse breve estudo dos versículos 33 ao 37. Ainda continuando com o nosso estudo de hoje, nós vamos falar também dos versículos 38 ao versículo 47, que vai tratar do tema vingança. Essas mesmas referências você pode encontrar lá no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, capítulo 24, do versículo 19 ao 22. Os versículos que citei em nosso estudo do juramento e agora da vingança, basta você depois pausar esse vídeo, ir nas referências e depois continuar vendo o nosso estudo, porque eu tenho certeza que dessa forma você vai aumentar a sua compreensão do paralelo que nós estamos fazendo, do ensinamento do Sermão do Monte, principalmente no Evangelho de Mateus e lá no Antigo Testamento. Bem, no versículo 28, eu gostaria de destacar uma frase, que está lá no versículo, que vai falar que é olho por olho, e dente por dente, bastante conhecido essa frase, e a palavra do Senhor. Jesus ele se refere à lei que estabelece a retribuição conforme a causa, independentemente da classe social da pessoa, conforme está lá em Êxodo 21, do 23 ao 25, os versículos. Essa lei tinha a função de preservar a justiça e restringir a vingança. Nos dias de Jesus, a retribuição tinha se tornado questão pessoal que raramente produzia justiça, mas apenas vingança, ódio e amargura no coração das pessoas. A preocupação principal era até onde posso retalhar sem quebrar a lei. Já no versículo 39, o texto ele vai ressaltar: qualquer que bater em sua face direita, você deve oferecer a outra face também. Mas como assim? Se alguém bater na minha face, eu devo oferecer a outra? Ou seja, permanecer onde estamos e não fugir. É uma atitude que requer fé e amor. Também quer dizer que não podemos ser feridos, mas melhor ser ferido por fora do que danificado por dentro. Significa ainda que devemos procurar ajudar o pecador, aquele a quem te feriu, porque estamos vulneráveis, pois ele pode nos atacar novamente, mas somos vitoriosos, pois Jesus está ao nosso lado, ajudando-nos a construir o nosso caráter. Isso é fundamental. De acordo com alguns psicólogos, a violência ela nasce na fraqueza e não na força. O homem forte é capaz de amar e de sofrer, enquanto o homem fraco pensa apenas em si mesmo e fere os outros para poder se defender. Depois disso, logo foge para se proteger. Por isso, nós podemos ver e aprender no estudo de hoje algumas características da ética do reino de Deus, mediante o confronto entre a ética dos fariseus e a ética que Jesus está querendo nos ensinar. Olha um exemplo maravilhoso que nós podemos fazer essa comparação. O dos fariseus era baseado na tradição dos homens, enquanto a de Jesus é baseada na palavra de Deus. Os fariseus tinham um foco no cumprimento exclusivamente literal da lei, letra e a lei.
A de Jesus, o foco principal estava no cumprimento do significado mais profundo da lei, aquilo que o Espírito Santo de Deus revela para nós. O fariseu, ele tinha sua atenção para a ação concreta. Jesus, a atenção dele estava exclusivamente para a intenção no coração. Os fariseus, a ética no exterior, enquanto que Jesus era a ética do interior. Os fariseus voltavam sua preocupação no fazer, enquanto que o ensinamento de Jesus estava voltado para a preocupação no ser. Para os fariseus, o padrão é o próprio homem, voltado sempre para o próprio homem, né? Sendo o paradigma do homem ser considerado santo na visão dos homens. Já em Jesus, o padrão é o próprio Deus, sendo o paradigma principal Jesus, o Filho de Deus encarnado e muitas vezes rejeitado pelos homens. Espero que neste estudo de hoje muitos paradigmas possam ser destruídos enquanto visão humana e possamos buscar um padrão cristocêntrico para as nossas vidas. Que Deus te abençoe através dessa palavra, deste estudo. Passe este estudo para frente, tá bom? Dá um pause e rever novamente para que você possa entender. Desfrute um pouco dessa natureza, os barulhos externos aqui atrás, mas principalmente foque nisso que eu falei para você no estudo de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Até domingo que vem.